E agora, para compor a mesa de abertura Arquivo, Cidadania e Interculturalismo, convidamos o excelentíssimo doutor Raul de Melo Franco Júnior, promotor de Justiça do Estado de São Paulo desde 1988. Atualmente trabalha nas áreas de defesa do patrimônio público e defesa dos direitos do consumidor. É formado em filosofia pelo Seminário Maior Diocesano de São Carlos e em Direito pela Universidade de Araraquara. É um especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil, mestre em Direito Público pela Unesp e doutor em Ciências Jurídicas Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com titulação referendada pela Faculdade de Direito da USP. É o autor de obras jurídicas, professor de Direito Constitucional da Universidade de Araraquara e da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. A ilustríssima senhora Janice Teodoro da Silva, doutora em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente, professora titular de História da América pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E para mediar a mesa, convidamos a ilustríssima senhora Sônia Troitino, doutora em História Social pela USP, professora do Departamento de Ciências da Informação da FUNESP Marília, nos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e coordenadora do Centro de Documentação e Memória da Unesp. Foi diretora do Arquivo Permanente do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Com a palavra, os palestrantes. Agora sim. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, apenas para reforçar essa bem-vinda já dada pela mesa de abertura. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Arquivo do Estado de São Paulo pela bela programação que nos proporcionou ao longo de toda essa semana, uma semana importante, uma semana comemorativa dos arquivos. E também a organização interna, que foi daqui do Arquivo do Estado, onde tudo ocorreu muito bem e inclusive tem uma iniciativa fabulosa que é transmitir, acho que não foi falado antes, mas o seminário de hoje está sendo transmitido online, né? Se não me engano, pelo YouTube, pelo Facebook, o que ajuda, né, as pessoas que não puderam, de outras cidades, de outras regiões, até de outros estados, que não puderam se deslocar, acompanharem os trabalhos de hoje. Parabéns mesmo pela iniciativa. Da mesma forma, tenho que parabenizar o Fórum Pró-Rede de Arquivos, já tão bem apresentado pelo Felipe Foreste, pela idealização deste seminário. E um seminário que foi muito bem acolhido aqui pelo APESP, né, e que efetivamente proporcionou a sua realização. Sem dúvida, uma parceria de grande sucesso, né? Com isso, também aproveito e estendo as minhas boas-vindas ao Dr. Raul de Melo Franco Júnior e à professora Janice Teodoro da Silva, dizendo que é um prazer, nessa oportunidade, compartilhar mesa com vocês, especialmente sobre um assunto tão caro e tão importante. A princípio, antes de passar a mesa aos palestrantes, eu não consegui me refutar de fazer uma pequena intervenção curtinha, de 5 minutos, mas a fim de historicizar o que significa exatamente para todos os arquivos a comemoração do dia 9 de junho, o Dia dos Arquivos, que foi instituído pelo Conselho Internacional de Arquivos, e que se expandiu um pouco mais, né? Esse ato comemorativo vem aumentando ano atrás ano, e neste ano se estendeu ao longo de toda uma semana. A criação do Dia Internacional dos Arquivos foi uma iniciativa, como eu já disse, do Conselho Internacional de Arquivos, e decidido na Assembleia, em uma das Assembleias Gerais de 2007. Então, a realização do primeiro ato comemorativo se deu no ano subsequente, em 2008, isso quer dizer que não faz muito tempo, apenas 9 anos que estamos comemorando que esta data foi instituída e que vem sendo comemorada, né? E o que a gente nota é que, ano após ano, a intensidade em relação aos atos comemorativos vem sendo acentuada.
né, de uma maneira muito clara, com uma crescente adesão de instituições arquivísticas não só aqui no Brasil, mas em praticamente todos os países espalhados pelo mundo. Hoje em dia, o Conselho Internacional de Arquivos conta com cerca de quase 200 países membros, né, 199 para dar um número exato, e desses 199 países que aderiram ao Conselho, pelo menos 1.600 filiados, né, e filiações das mais diversas espécies, arquivos, instituições de arquivos, ou instituições que contêm arquivos, que resguardam arquivos, associações de profissionais, em alguns casos, profissionais, arquivistas profissionais que individualmente também se filiam ao Conselho Internacional de Arquivos, né. No Brasil, neste ano, é a primeira vez que o Arquivo Nacional promove a primeira Semana Nacional de Arquivos. E aí deve ter um slide, aqui vai ser passado para vocês, como é que se deu a movimentação e a adesão em nível nacional, e eu não sei se vocês conseguirem até projetar o mapa, né, mundial, que está disponível aqui no site, né. Bom, aqui é o mapa do Brasil, dá para perceber quais as regiões o evento está sendo comemorado. É uma adesão grande, né, grande e importante, porque esse quadro a gente não via 5 anos atrás, inclusive não víamos nem há 1 ano atrás, quando comemoramos também aqui em São Paulo o Dia Internacional dos Arquivos, né. Isso significa muito. Significa muito para os profissionais que trabalham em arquivos, significa muito para as instituições que cuidam de arquivos e significa muito para a sociedade de um modo geral, né. Eu já tenho vontade de entrar um pouquinho, mas eu vou me conter e apresentar a lógica aqui do dia, desse efeito, dessa onda comemorativa que no próximo ano completa 10 anos, o que isso significa especialmente. A data de 9 de junho não é uma data aleatória, né? Ela foi uma data escolhida porque ela marca a comemoração da criação do próprio Conselho Internacional de Arquivos em 1948, apesar que, desde 1931, já existia uma movimentação de diversos países, uma espécie de conferência, né, preocupada com a situação dos arquivos em nível mundial mesmo. Ela sofreu uma interrupção um pouquinho curta por conta da Segunda Guerra Mundial, mas aí, na sequência, e muito incentivado pela própria Unesco, né, que não tem como a gente desvincular o papel do Conselho Internacional de Arquivos da Unesco, e uma criação, um estabelecimento que obedece muito à lógica da questão de memória do mundo, né, e é tão sintomático que existe já há vários anos esse programa Memória do Mundo, que estabelece, né, o que reconhece determinados conjuntos arquivísticos de significado de impacto em nível regional, em nível nacional, em nível nacional, em nível regional, no nosso caso, América Latina, e até em nível mundial. Aqui, algumas das instituições parceiras dessa rede de arquivos, a pretensão da criação dessa rede de arquivos, possuem Memória do Mundo. Se não me engano, no Arquivo do Estado, pelo menos 5 conjuntos. Eu tinha perdido a conta, achei que eram 5 conjuntos, merecidamente. Eu preciso dizer, eu trabalhei alguns anos aqui, merecidamente, realmente constituem conjunto Memória do Mundo, né? O IEB tem 2, a Beth deu uma saidinha, mas o IEB é outra instituição que tem 2, me perdoem as demais instituições se eu não consigo me lembrar neste momento. Então, você tem aí um histórico de intenção, de preservação do que constitui Memória do Mundo. E por que exatamente? Entre as intenções do ato comemorativo em si, da criação desse Dia Internacional dos Arquivos, está principalmente a conscientização. E a conscientização por diversas frentes, né? Em uma das frentes seria conscientizar setores públicos e privados sobre a necessidade de resguardar a longo prazo, né, esses arquivos, mas especialmente o acesso aos arquivos.
Essa é uma questão chave, né? Uma segunda frente, ela trabalha com a conscientização de autoridades públicas sobre os benefícios de preservar esses registros, né? Esses registros documentais, esses registros de ação, de atividades públicas, justamente por uma boa governança de Estado. Tem a ver com uma administração eficiente, tem a ver com racionalização administrativa, racionalização burocrática. E a terceira frente, não menos importante, é a conscientização da população em geral, né, sobre a importância dos arquivos. É chamar atenção para o que significa cuidar bem, preservar, organizar, disponibilizar documentos, né? Arquivos documentam, eles documentam o conjunto de registros que compõem arquivos, documentam atividades humanas e as tomadas de decisão. Se, por um lado, proporcionam a continuidade da existência das instituições ou entidades, tanto faz se de origem pública ou de origem privada, no sentido burocrático-administrativo, do mesmo modo como o resguardo de direitos e as obrigações que essas entidades devem assumir dentro da ordem político-econômica social na qual estão inseridas. Por outro lado, esses arquivos eles se transfiguram como patrimônio. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o conceito de patrimônio e suas ramificações. Em 5 minutos não seria possível, possivelmente eu já extrapolei meus 5 minutos, porque é um tema excessivamente complexo, né? E se tornaria quase que uma armadilha. Você discute essa complexidade num período tão curto. Mas, sim, arquivos constituem, sim, inquestionavelmente, importante elemento componente do patrimônio cultural, nos mais diversos níveis, seja local, seja regional, nacional, né, de ordem mundial. Aí a gente tem um campo bastante vasto. Do mesmo modo, esses arquivos resguardam fontes de informação essenciais para o desenvolvimento das sociedades e das organizações que representam. O que dizer isso, tudo isso que eu acabei de dizer, já é muito, né? E já mais do que justifica a importância na preservação dessa documentação. Os arquivos, a importância dos arquivos não se restringem a isso. Sua área de abrangência ela é muito maior e é mais intensa porque ela se vincula a questões relacionadas à memória, relacionadas à história, por vezes ao cuidar de fatores identitários, né, ou a identificação de fatores identitários, depende do resguardo dessa documentação. Neste ano, por ocasião do tema adotado para a próxima conferência anual, né, do ALA, né, que é essa Associação Latino-Americana de Arquivos, juntamente uma das facções do Conselho Internacional de Arquivos, e que vai acontecer no México agora no mês de novembro, houve uma provocação do Conselho Internacional para a promoção da discussão do tema Arquivos, Cidadania e Interculturalismo. É o tema da conferência que acontecerá no México em novembro, e toda a promoção dessa semana tem a ver com uma reflexão prévia que no México vai se consolidar. E é uma provocação em nível internacional, né, a qual todos nós aceitamos de um certo modo com receio, porque é um tema bastante complexo, mas é necessário que se discuta, sem dúvida nenhuma. Entre os subtemas que vão ser tratados nessa conferência no México, em novembro, né, está o interculturalismo e as culturas ancestrais, direitos humanos, o tráfico ilícito do patrimônio, cooperação regional, projetos arquivísticos multidisciplinares. Existem muitos outros, mas eu destaquei esses porque são temas importantes e que vão aparecer no seminário de hoje, né? Todos esses temas estão ligados ao valor que os arquivos assumem para a sociedade, no que tange ao funcionamento democrático das sociedades, à defesa dos direitos humanos e ao resguardo da identidade individual e coletiva, o que reforça o caráter único dos arquivos. Assim, com essa provocação,
chegamos a esta bela mesa no seminário de idêntico nome, né? E que, por coincidência, é o nome dessa mesa também, né? Arquivos, Cidadania, Interculturalismo. Não vou me alongar mais, porque eu estou bastante ansiosa para ouvir as palestras do Dr. Raul, a palestra da professora Janice, e assim eu passo inicialmente a palavra para o Dr. Raul. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de participar desse evento tão significativo da primeira Semana Nacional de Arquivos. Eu tenho, como membro do Ministério Público, tenho procurado dar a colaboração institucional do MP de São Paulo para a divulgação, para a construção, para a responsabilização de todos aqueles que trabalham com arquivos públicos, a respeito daquilo que o Ministério Público pode contribuir em relação a isso. Então, me sinto um pouco que parceiro dos trabalhos do Arquivo Público. Quero agradecer a participação nessa mesa tão significativa da doutora Janice, da doutora Sônia, agradeço essa oportunidade e começo dizendo que nesse Dia Internacional dos Arquivos eu quero prestar uma homenagem especial a todas as pessoas que trabalharam ou que continuam trabalhando nas instituições arquivísticas, nos centros de memória e documentação de todo o país. São gente que não leva isso apenas como um local de trabalho, mas como um ideal. É gente que se compromete com um trabalho verdadeiro, com um sentido profundo, que está muito relacionado com a cidadania, como nós vamos ver aqui hoje. Então, quero deixar aqui os meus parabéns em nome do Ministério Público a todos os profissionais que já trabalharam, que já deram a sua vida por essas instituições e aqueles que continuam trabalhando ainda hoje com afinco, com determinação, com idealismo. Isso tem feito dos arquivos públicos o que eles são e poderão fazer deles aquilo que nós pretendemos que sejam. Meu tema aqui é cidadania e arquivo público. E eu vou começar a minha exposição, no pouco tempo que eu tenho aqui, dizendo que nós vamos falar rapidamente de uma compreensão histórica. Aliás, pelo tempo que eu tenho, estou vendo que não vai ser uma compreensão histórica, vai ser uma compressão histórica, do que significou a cidadania, para depois a gente chegar um pouquinho qual é a interação que a cidadania tem com os arquivos, com a informação, e como é que a nova cidadania pode ser beneficiada por isso. Ter uma ideia dialética da cidadania ao longo da história significa entender essa tendência prospectiva, onde é que nós podemos chegar, essa dimensão histórico-sociológica que a cidadania tem, e olhar um pouquinho para a história e fazer uma passagem rápida por ela, vai nos dar a noção do que significa a cidadania que nós desenvolvemos hoje. Eu vou me valer aqui de um texto do professor Fábio Conder Comparato, que foi publicado no início da década de 90, justamente por ocasião do processo de impeachment do presidente Collor. Talvez aí uma coincidência de momentos em relação ao que nós vivemos no país atualmente, mas eu acho que a reflexão da cidadania que foi feita lá cabe muito bem nesse momento da nossa história também. A cidadania grego-romana, greco-romana, eu estou vendo que eu estou tendo um probleminha técnico aqui, não sei se as meninas podem me ajudar. Ela está pulando de slide em slide, ela não desenvolve os itens do slide, não sei como é que é isso. Não está. Será que tem alguém que possa me ajudar?
Bom, vamos dando andamento a isso para a gente. Está pulando de slide inteiro, não sei se tem algum problema no controle aqui. Olha. Cidadania greco-romana, a gente pensa na civilização grega, na civilização romana, como o berço da nossa civilização ocidental, né? Ninguém consegue falar em filosofia, em cidadania, sem lembrar do berço grego-romano. A Grécia teve o seu apogeu, a sua formação, no quinto século antes de Cristo, né? Nós estamos falando de 400, 500 anos antes de Cristo, portanto estamos a praticamente 2.500 anos daquela civilização. Os gregos falavam da polis, que os romanos traduziram por civis, né? Civitas era o cidadão, os homens que participavam de forma direta dos assuntos da cidade. O status activus, a participação ativa do cidadão grego, se concretizava na votação de leis, no exercício de funções públicas, especialmente a função judiciária. Aristóteles, na política de Aristóteles, dizia que sem a participação dos cidadãos no governo não existe Estado. O Estado dependia essencialmente dessa participação. Mas o que nós tínhamos ali na cidadania grega era o que nós chamamos de isegoria, né? A igualdade de palavra nas assembleias. Essa igualdade de palavra era a possibilidade de comparecer em público e discutir as questões referentes aos interesses do Estado. Era uma prerrogativa essencial do cidadão. O cidadão que não tivesse a oportunidade de participar e de discutir isso, não exercia verdadeiramente o seu papel dentro do Estado. Mas ainda assim, aquela cidadania grega era uma cidadania seletiva. Nós tínhamos ali a participação de alguns homens, a exclusão dos escravos, a exclusão de mulheres, a exclusão de estrangeiros, de artesãos, de comerciantes. Aristóteles até tinha uma boa desculpa em relação aos artesãos e aos comerciantes. Diziam, eles não têm tempo para isso. Se ocupam com outras coisas, não tem tempo para a política. Vejam que na Grécia nós estamos falando especificamente de Atenas, de uma comunidade que tinha aproximadamente 40 mil pessoas e que se reunia para discutir questões públicas cerca de 40 dias por ano. 40 dias por ano. E essa participação ativa, embora muito seletiva, muito pequena ainda, ela tinha uma resposta inversa, ou digamos assim, uma contrapartida. Anulava-se a liberdade privada. Você tinha participação pública, mas o cidadão praticamente pertencia à cidade. Algumas cidades gregas, curiosamente, proibiam o celibato. Outras proibiam trabalhos manuais. Outras proibiam a ociosidade, que era justamente o contrário, né? Existia legislação até sobre moda. Esparta, por exemplo, tinha legislação sobre o penteado das mulheres. Atenas, eu acho que essa aqui já era uma antecipação das medidas da ANAC, proibia que as mulheres levassem nas viagens mais do que 3 vestidos. Acho que já estavam pensando aí que o excesso de bagagem ia dar nisso, né? Em Rhodes, a lei impedia que os homens se barbeassem. E em Esparta, eles eram obrigados a raspar o bigode. Olha o nível de invasão na vida privada, né? Religião, educação eram assuntos do Estado, não eram assuntos da família. Em síntese, essa civilização grego-romana que nós temos como o berço da civilização ocidental era um espaço de sujeição ao poder público. Era um espaço de total sujeição ao poder público. Não havia espaço para a liberdade privada, a liberdade ativa que existia na esfera pública não se traduzia na esfera privada. Muito obrigado. Com o Estado liberal, nós temos, a partir do desaparecimento da civilização grego-romana,
nós temos uma dominação privada e passamos praticamente do quarto século antes de Cristo até o século XI sem nenhum movimento significativo de cidadania. A cidadania praticamente desaparece, se amortece, né? Há uma verdadeira decadência da atividade de cidadão. Isso só vai reaparecer, ressurgir no século XI, nesse renascimento da vida política, quando as cidades-estados da Península Itálica, através dos burgueses, aqueles que viviam nos pequenos burgos, começam a se revoltar ou a criticar a atividade dos senhores feudais. Senhores feudais cujas comunidades eram marcadas pelo trabalho de escravos, de servos. Esses servos não tinham qualquer tipo de participação de cidadania, eram desprovidos de cidadania. Esses servos tinham uma tal invasão na sua esfera de vida privada que para casar era preciso autorização do senhor feudal. E uma vez dada a autorização, a mulher casada passava a primeira noite de núpcias não com o marido, mas com o senhor feudal. Vejam a que ponto chegava a intromissão dos governos ou das estruturas de poder na vida pessoal. Nós começamos a quebrar um pouco isso a partir do século XIII, a Magna Carta, onde começa a haver aí uma tentativa de descentralizar essa expansão do poder político. Isso ainda vai ser alguma coisa muito tênue, muito fraca, né? Nós vemos aí um crescimento do absolutismo monárquico ao longo desses anos. Isso a partir do século XVI é que com o surgimento, o crescimento das ideias iluministas, depois a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, é que nós temos uma ruptura com essa opressão provocada pelo absolutismo monárquico. A partir daí, o conceito de homem e de cidadão começa a se equiparar. É até interessante que na Assembleia Nacional Francesa de 1789, aquela que deu origem à Declaração, havia duas grandes ideias marcantes ali, duas grandes tendências político-ideológicas. Uma delas, influenciada pelo pensamento inglês, por Locke, que queria ver muito mais do que o cidadão, o homem, em todos os seus direitos naturais. E de outro lado, uma ideologia mais de influência francesa, de Rousseau, que entendia que direitos são aqueles previstos apenas na lei. Na lei. Até hoje a gente briga um pouco com esse positivismo jurídico, de não enxergar direitos nas pessoas, senão naqueles que estão escriturados, aqueles que estão escritos na lei, né? Deixando um pouco de lado o direito natural. É por isso que a Declaração de Direitos da Revolução chama-se Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ela acabou congregando as duas ideias. Uma ideia de uma dimensão universal de cidadania, todo homem, seja ele de onde for, seja qual for a sua origem, qual for o seu estado, tem direitos fundamentais que devem ser respeitados. E, por outro, um lado nacional ou nacionalista, uma ideia mais civil. Só o nacional é que exerce direitos políticos. Então, ainda aqui na ideia do Estado liberal, essa dicotomia, de um lado a consideração do cidadão do mundo, de outro lado a consideração do cidadão local, a quem se permitia exercer direitos políticos. Esse Estado liberal, ele propôs um novo conceito de liberdade. Porque até naquele momento, se lá na civilização grega, os homens eram livres porque participavam diretamente da vida política, muitas vezes decidindo sobre a guerra ou a paz, ou votando leis, aqui no Estado liberal, nós estamos aqui no século XVII, XVIII, XIX, aqui o homem troca a sua liberdade por uma outra coisa. Não pela participação política, mas pela não intervenção do Estado na sua vida. O Estado deveria se manter afastado dos assuntos pessoais. Então nós temos aí uma ruptura entre a cidadania política, delegação da soberania coletiva, e a cidadania civil, uma afirmação da soberania individual. Começa a ter aqui a ideia de eleição
Vejam que durante a civilização grega e romana inteira, nós não tínhamos a ideia de representação. A ideia de representação é uma ideia moderna, né? É da idade moderna em diante. Ali passamos a ter a ideia de eleição, mas ainda assim uma eleição indireta. Os membros do Legislativo eram escolhidos de forma indireta. Haviam escolhas paroquiais, setoriais, para depois chegar indiretamente à escolha dos representantes da nação. E olha, eram representantes da nação, não representantes dos eleitores. O sujeito ia lá, não tinha compromisso nenhum com quem o tinha eleito, com quem tinha votado nele. Até parece que é coisa atual. Não tinha compromisso nenhum. O compromisso deles, na época, era um compromisso com a nação. Não era um compromisso com o interesse de quem o escolheu. E nós convivemos com esse tipo de cidadania por toda a história do Estado liberal. Por toda a história. Nós passamos até no momento da década de 30, 40, e no momento do pós-guerra, que vai chegar lá o Estado Social, com essa liberdade limitada em termos de exercício de cidadania. O Estado Social propôs um novo modelo, uma sociedade de massas. O subdesenvolvimento social foi forçando agora a superação daquela cidadania liberal individualista, que foi própria do Estado liberal anterior, né? Foi propondo uma identidade social, e agora a ideia mestra muda, de não intervenção apenas na vida pessoal, mas de participação direta da pessoa humana, do povo, no processo histórico de desenvolvimento e de promoção social. É aqui no pós-guerra, no Estado Social, que a gente começa a ver o nascimento, o florescimento da cidadania que nós enxergamos hoje, do tipo de cidadania que nós enxergamos hoje. Aquela passividade que existia no momento do pensamento liberal, do Estado liberal, vai dando lugar agora para uma ideia participativa do que significa cidadania. Hoje, essa nova cidadania continua em construção. Nós não temos uma cidadania pronta, acabada, apta a ser exercida na sua plenitude. A cidadania está em constante transformação. Há uma luta pela concretização de direitos sociais que garantam uma existência digna. É o que nós chamamos da cultura de direito e a luta pelas políticas públicas eficientes. Nós temos o nascimento de uma proteção de interesses que vão além do individual. Não se pensa apenas na questão individual, mas na proteção de interesses que são difusos, que são transindividuais, que vão além do indivíduo, que são de terceira geração, já pensando agora de interesses que são transnacionais, que não são apenas nossos. Vejam, por exemplo, a questão ambiental. Quem se preocupa com a questão ambiental não está preocupado apenas com questões nacionais, né? Está preocupado, na verdade, com questões humanitárias ou da humanidade. O controle do poder político, a necessidade de impor regras de ética na política, começam a surgir até nas transformações legislativas. A ação popular na década de 60, depois um pouco mais à frente a Lei da Ação Civil Pública, em 85, a Lei de Improbidade Administrativa de 92, por ironia do destino, promulgada pelo Fernando Collor. Depois, mais um pouquinho à frente agora, as leis que permitem a delação premiada, os acordos de leniência. Tudo isso é fruto de uma progressão de cidadania que foi se revelando na legislação. Não obstante todos os percalços que nós vivemos em razão disso. Vejam que essa cidadania que se preocupa com os interesses difusos, os interesses transindividuais, é essa que mostra a indignação do cidadão com o corte de uma árvore, ao mesmo tempo em que ele se preocupa com o aquecimento global. Essa cidadania que vai se expandindo e que vai ganhando força nas instituições, nos tribunais de contas, que procuram aprimorar os seus sistemas de funcionamento, no Ministério Público, que foi ganhando atribuições e se tornou um defensor da sociedade. Vejam aí essa Operação Lava Jato, toda ela montada em cima de uma atividade da Polícia Federal e do Ministério Público. Não teríamos decisões judiciais, não teríamos
não conheceríamos o Sérgio Moro, se não fosse o trabalho dessas instituições de investigação, de suporte, que levaram essas coisas até a justiça. Isso é fruto de uma cidadania galopante, de uma cidadania expansiva, né? De uma cidadania que procura se reafirmar. Hoje nós olhamos esses avanços legislativos, né, e vemos até com certo orgulho o quanto que nós crescemos e o quanto que nós progredimos. Nós saímos lá atrás de 2.500 anos de uma legislação que era especificamente invasiva da vida privada, para a inversão do indivíduo que se coloca diante do público e cobra satisfações, e cobra medidas. Essa semana eu atendi uma senhora na promotoria que foi lá reclamar, vejam bem pelo quê. Ela passou de carro, de frente do prédio do Corpo de Bombeiros em Araraquara, e viu um oficial lá, um militar, lavando o carro com a água do caminhão. Ela parou e perguntou: de quem é esse carro? Ele falou: é meu carro. Mas como, seu carro? Você está lavando o seu carro com a água do caminhão do Corpo de Bombeiros? Isso não pode. Isso é cidadania de fragmento, coisas que as pessoas não toleram mais isso. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era comum que nos fóruns aqui do estado todo, isso não era nem visto como maldade ou como erro, era comportamento comum, que o juiz do fórum levasse o carro dele particular e desse a chave para o carro para um funcionário do fórum lavar o carro dele lá no fundo do fórum, lá na garagem. Ninguém estranhava isso, aliás, o funcionário lavava de bom gosto até, né? Fazia isso até com prazer. Hoje em dia, se o juiz mandar lavar o carro dele no fórum, ele vai preso. Alguém vai bater uma foto daquilo, que todo mundo anda com uma máquina fotográfica no bolso. Vai virar um escândalo se ele resolver fazer uma inversão dessa. Nós não melhoramos, nós não crescemos, nós não progredimos. Quando a gente olha para a situação do país e fala: pô, parece que isso aqui, nós estamos andando para trás. Nós não estamos andando para trás. Nós estamos expurgando do corpo social os tumores que ele tem. Isso sim, é uma limpeza social que é imprescindível para que se construa uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade equilibrada. Hoje nós vemos a inclusão de setores da população que até outro dia eram excluídos de direitos. Os analfabetos, os negros. Acabou essa semana o Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade da regra legal que garante reserva de vagas aos negros nos concursos públicos. Temos um débito histórico para com eles. E estamos resgatando, mesmo com a crítica de muita gente, né, que não compreende a razão de ser disso. Novas identidades vão se definindo, vão consolidando novos direitos, e tudo isso depende basicamente da informação. Nós temos aquilo que o filósofo canadense Herbert McLuhan, lá na década de 60, chamava de aldeia global. Aquilo que se fala num canto da aldeia já se escuta no outro. A Terra se tornou essa aldeia global. Essa sociedade que é de comunicação universal e impessoal, uma comunidade instantânea. A revolução tecnológica, as telecomunicações transformaram a Terra numa simples aldeia. Não há essa cidadania substantiva, essa cidadania que nós buscamos e que alguns lampejos nos animam, não existe sem informação qualificada. Porque nós temos muita informação, mas temos muita informação desqualificada. Nós temos informações vagas, soltas, avulsas, desconexas, algumas até mentirosas. Então não existe maneira de se organizar a cidadania sem se organizar informação. Existe aqui uma relação direta entre qualidade de informação, nível de conscientização, para se alcançar uma cidadania efetiva. Cidadania efetiva não se faz sem informação de qualidade e não se faz sem verdadeira conscientização. Queria falar um pouquinho para vocês sobre esses dois pontos. Primeiramente, sobre a qualidade de informação.
O acesso à informação e à comunicação social é alguma coisa que nós lutamos dia a dia. A Constituição de 88 prevê isso, veio a Lei de Acesso à Informação, veio os portais de transparência, e nós estamos aí correndo atrás, tentando que isso se realize, se efetive. Esse é o esforço do Arquivo Público do Estado de São Paulo, tem acompanhado esse esforço, de disseminar essa ideia de organização dessas informações. A comunicação social, estamos longe ainda de participar dela. Alguns países, Portugal, por exemplo, a Espanha, tem previsto na sua Constituição chamado direito de antena. Comunidades representativas que podem ter acesso direto aos meios de comunicação, ter espaço no rádio, na TV. Hoje esse espaço nós temos para quem? Para o partido político. Para eles só nós temos esse espaço. Que espaço as organizações sociais de interesse público? Que espaço as universidades? Que espaço o arquivo público tem aos meios de comunicação de massa, ao rádio, ao jornal, à TV, um espaço consagrado, sagrado e gratuito. Onde é que nós temos esse espaço? Estamos longe disso. O debate, o controle, a crítica das políticas públicas não se faz sem informação. Então vejam, há um elo estreito entre arquivo público e cidadania. Como é que exercemos cidadania sem informação de qualidade? Não se faz isso. Não se faz isso apenas com a boataria das redes sociais. Não se faz isso apenas com o excesso de mensagem do WhatsApp. Nós conseguimos exercer cidadania qualificada com informação qualificada. É garantia constitucional o acesso à informação. O direito de acesso está previsto na Constituição em vários preceitos. Aliás, nós não precisamos mais nem consagrar preceitos que garantam esses direitos, porque direitos previstos nós temos muitos. O que nós precisamos é de efetividade desses direitos. Legislação nós temos, obrigações legais nós temos, precisamos efetivar, isso precisa se tornar realidade. Ou continuaremos com um descompasso muito grande entre previsões constitucionais e realizações institucionais. E a Constituição continua sendo, e vai ser por muito tempo, um enorme monumento à hipocrisia. Um enorme monumento à hipocrisia, porque não conseguimos fazer o salto entre aquilo que está previsto e o que se torna realidade. Patrimônio cultural brasileiro, que inclui obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, precisam se organizar e cumprir o seu papel informativo. É essencial para que haja cidadania, a cidadania que nós pensamos hoje. Eu elenquei aqui algumas vantagens do acervo documental organizado, como ferramenta essencial de cidadania. Vejam, assegura o acesso útil à informação, garantindo direitos individuais e coletivos, subsidia o apoio à gestão administrativa, preserva a história, a cultura, a memória da comunidade, agrega qualidade à prestação dos serviços públicos, dá suporte à transparência administrativa, franqueia o espaço para a pesquisa e o desenvolvimento científico. Podemos falar hoje em cidadania científica, graças a isso. Preserva elementos de prova. Os meus amigos do Ministério Público o digam. Vamos levantar situações de pouco tempo atrás, 4, 5 anos atrás, temos uma dificuldade enorme em resgatar esses documentos por desorganização das administrações públicas. Preserve esses elementos de prova, racionaliza a massa documental e o espaço físico, além do espaço digital, como já foi lembrado aqui. Essa organização do acervo é, portanto, essencial. A implantação de política pública de gestão documental não é faculdade, é dever legal do poder público. Está aí o artigo 216 da Constituição para nos lembrar isso. Nós temos procurado afirmar isso nos eventos do Arquivo Público do Estado, nas prefeituras, para os prefeitos, para os gestores municipais. Vocês não estão organizando um arquivo público porque é bonito, porque é interessante, porque é uma faculdade.
não é uma faculdade, é um dever legal. É um dever legal, é uma obrigação legal. E como todo dever, e dever constitucional, se não for cumprido, acarreta consequências civis e criminais. Que difícil é implantar essa ideia na cabeça dos gestores públicos, que acham que arquivo público é depósito de papel. É um lugar para onde ele manda funcionário inapto. Ele até acredita que vai arquivar o funcionário, acho que é isso. Nós precisamos mudar, demolir essa mentalidade. Por arquivo público tem que ir gente altamente qualificada. Altamente qualificada. Vai trabalhar com a história daquelas pessoas. Com a história passada, com a história presente e com a história futura dessas pessoas. Precisamos incutir essa ideia de que há um dever legal e precisamos cobrar esse dever legal. Cidadania efetiva supõe qualidade de informação e nível de conscientização. Falei um pouquinho da qualidade da informação. Vou falar para vocês um pouquinho do nível de conscientização. Olha que contradição que nós vivemos. Brasil, nós temos 240 milhões de celulares e temos milhões de analfabetos. Alguns até viram piada, porque não conseguem ler as mensagens do WhatsApp. A taxa de analfabetismo, segundo as últimas divulgações do IBGE, na faixa entre 15 e 60 anos, é de 8,3% da população. 13 milhões de pessoas analfabetas no Brasil. No Nordeste, essa taxa chega a 26,6%. Um quarto da população do Nordeste é analfabeta. Se eu pegar o analfabetismo funcional, isso passa de 30%, que é o sujeito que tem nível mínimo de leitura, elementos mínimos de leitura, mas não entende o conteúdo do texto. Ele não se declara analfabeto, porque as pesquisas do IBGE chegam nesses números perguntando para a pessoa se ela é analfabeta ou não. Apenas assim. Ela que responde se ela é ou não é analfabeta. Quer dizer, o analfabetismo funcional alcança cifras muito maiores, Não se constrói cidadania nenhuma sem educação. E não se constrói educação sem informação. Olha a importância desses acervos no que diz respeito à formação educacional da nossa população. Essa questão até extrapola o âmbito político. Não é só a cidadania de crítica às medidas governamentais. É uma cidadania que vai além. A cidadania de primeira qualidade é aquela que se envolve na vida comunitária, nas frentes do terceiro setor, nas organizações não governamentais, no trabalho voluntário, na luta contra a pobreza, na mudança dos padrões de consumo, na crítica ao consumismo desenfreado que cega as pessoas, no respeito ao meio ambiente, nas questões da sustentabilidade, tudo isso é cidadania. No respeito à diversidade de gênero, à diversidade cultural, à formação ética, à formação doméstica, à economia doméstica. Tudo isso é o desafio dessa cidadania. Eu acho, então, que a nova cidadania e os arquivos públicos se intercalam na medida em que também os arquivos, enquanto instituições, se preocupem com a motivação desses cidadãos, com a produção de informação acessível e de qualidade. A Sônia lembrou aqui a questão da conscientização, seja da população, seja dos órgãos públicos, na preservação desses registros, até como elemento de boa governança. Motivação, produção de informação que seja acessível para que a gente possa alicerçar ações concretas de cidadania. Nós não queremos ações de cidadania cegas. Cidadania que não sabe para onde vai, falsas cidadania. Eu penso que a cidadania sem educação é uma força cega, como é um raio, como é um tufão, como é um terremoto, uma tempestade, uma erupção vulcânica. Ninguém nega a força da natureza nesses fenômenos.
como ninguém ignora o seu poder de destruição. Pois cidadania sem educação, sem informação positiva, sem motivação, sem estrutura, é apenas o lançamento de um bando de inconformados e insatisfeitos nas mãos de oportunistas, nas mãos de falsos heróis, de demagogos, de ambiciosos, de gente que não está preocupada em construir uma sociedade justa, livre e solidária. Nós lançamos essas pessoas na mão de gente inconsequente, que quer, pelo contrário, destruir o que gerações inteiras conseguiram edificar a troco do sangue e do suor. É isso que nós fazemos. É o que nós podemos chamar de falsa cidadania. Movimentos que são sem leme, sem rota, que são desprovidos de ideais verdadeiros, cujo berço não é a cidadania, é o vandalismo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa é a razão pela qual as redes sociais, muitas delas, arrastam para ruas, para os movimentos populares, invasões de escolas, de prédios públicos, destruição do patrimônio privado, incêndio de ônibus, transporte público, pessoas que sequer sabem contra o que estão protestando. Não sabem nem por que estão lá. Ouviram dizer que existe alguma injustiça em algum lugar promovida por alguém. Você perguntar para ela qual é, ela não sabe. Isso não é cidadania. Isso não é cidadania. Isso é movimento cego, desorientado. E é assim por falta de informação estruturada, por falta de informação de qualidade, que nasce numa educação séria. Numa educação que não é só escolar. Numa educação que tem a responsabilidade fincada, inclusive no papel dos arquivos públicos. É preciso, portanto, que os arquivos públicos também se preocupem em educar para a cidadania. Devem se colocar como centros de excelência de pesquisa, de produção científica, de formação ética. Não podem os arquivos se amesquinhar às funções de meros guardadores de papéis ou de documentos. Nós vivemos um momento muito sensível da vida nacional. A cidadania pujante, bem orientada, com alicerces na boa índole do povo brasileiro, pode alavancar transformações importantes das quais nós precisamos. Então eu peço licença para os senhores, para concluir pedindo a Deus, não a vingança ou castigo aos maus, porque esses colherão por si só dos erros que praticaram. Colherão agora, num futuro próximo e num futuro remoto. Eu peço a Deus que volte os olhos para as virtudes latentes do nosso povo, que é um povo virtuoso, embora ainda desorientado. E eu vou terminar aqui com um texto que, por incrível que pareça, parece uma oração feita pelo Papa Francisco, mas não é. É uma oração feita por Rui Barbosa. E é uma oração feita por Rui Barbosa num discurso do Senado. Uma oração feita para senadores em 1897. Vejam isso. Senhor, estendei sobre a nossa amarga miséria um raio da vossa misericórdia. Agitai em nossas almas o sopro da vossa força. Não nos confundais com as paixões adventícias que nos barbarizam, com os fanatismos de importação que nos embrutecem. Sondai até ao fundo, onde só os vossos olhos penetram, a índole deste povo, e nele encontrareis os princípios benditos da abnegação e da fé, da piedade e da justiça. Isso é cidadania. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Raul, depois dessa apresentação que nos deixou a todos sem fôlego e com muitas questões para debater mesmo.
Eu vou deixar para o final das falas o debate em relação às apresentações. E eu também queria informar que quem tiver alguma pergunta ou consideração, elas devem ser feitas por escrito. E aí, nas laterais, existem membros da comissão organizadora que vão coletar essas perguntas e trazer aqui para a mesa ao final, mas vocês já se sintam à vontade. Acho que no material que todos vocês receberam existem filipetas, né? Quem precisar de mais também é só pedir que será fornecido. E passo, então, a palavra à professora Janice. Agradeço a todos vocês a presença nesse encontro, especialmente ao diretor do arquivo, que possibilitou essa reunião aqui nessa casa, e também agradeço ao Arquivo Geral da USP, que, de certa forma, acolheu a Comissão da Verdade desde a sua formação até os dias de hoje. Bom, com isso, eu passo aqui a uma exposição sobre um assunto bastante delicado, e que diz respeito à história da produção do relatório da Comissão da Verdade da USP. Relatório esse que não foi ainda concluído, está na sua fase de conclusão. Eu queria lembrar a vocês, para que vocês possam ter uma ideia da importância desse relatório e desse material, que dos 434 mortos e desaparecidos no Brasil, 10% frequentaram a Universidade de São Paulo, ou seja, 47 mortos eram da Universidade de São Paulo. Então, por aí vocês têm uma ideia da importância desse levantamento. Bom, feita essa informação, acho que a primeira questão que temos que tratar, né, é o nome desta comissão, Comissão da Verdade. É um nome bastante delicado, bastante complexo, né? Porque todos nós devemos saber que captar a verdade, não sei se é uma tarefa para os humanos, né? O que será essa verdade? Eu lembro uma vez que eu estava escutando uma série de depoimentos sobre os... Eu vivi em 68 na Universidade de São Paulo e tive a oportunidade de conhecer muitos desses mortos e desaparecidos. Então, essas histórias sempre me calam muito. E aí estavam fazendo depoimentos sobre uma determinada pessoa que morreu, Luiz Eduardo Merlino, que era meu colega de classe. Era um menino muito bonito, muito charmoso, e eu gostava muito dele. E aí eu comecei a ouvir o relato, e eu tinha a sensação, à medida que construíam o Luiz Eduardo com um perfil de herói, que eles não estavam falando do meu colega de classe. O meu colega de classe era por demais irreverente para virar um herói com aquelas características. Nós dois tínhamos trabalhado um pouco juntos no Jornal da Tarde, então eu estava sentada assim que nem vocês, e eu ouvia falar daquele herói, e eu lembrava assim que no jornal a gente chamava ele de Luiz Inútil, porque a única utilidade que ele tinha era conseguir fazer um título de matéria sempre fantástico, né? Então a gente trabalhava e ficava naquela briga para fazer o título da matéria. Ele chegava numa sacada e fazia o título. Ele era o Luiz o Inútil. Eu digo, nossa, que gozado. Eu estava sentada assim, ouvindo o relato. Eu digo, nunca ninguém vai contar que ele chamava Luiz o Inútil. E isso é o que mais o qualificava. Como homem, era a sua fraqueza até, ou a sua força, porque a gente chamava ele de Luiz, ou Inútil, vem aqui. Então, era um dado da realidade, mas que, em meio à construção de grandes homens e de grandes heróis, não entrava no relato. Né? Era uma perda. Eu pensava assim comigo, sentada como vocês estão. Eu digo, nossa, quanta coisa fica de lado quando se conta uma história da verdade. Né? Todos vocês sabem, já tiveram uma memória da mãe, do pai, né? E quanta coisa fica de lado, né? Às vezes a chatice da pessoa, depois que morre, fica tão fantástica, mas era às vezes muito chato no seu cotidiano, né? Então, esse negócio de tratar da verdade é muito delicado, porque existem diversas narrativas que podem ser feitas sobre o mesmo fato. Isso não quer dizer, e aliás, o irmão de uma das pessoas que desapareceu, Bernardo Kucinski, uma vez brigou comigo no plenário, porque ele disse que eu era pós-moderna. Ele disse, minha irmã morreu. Aí eu acho que estamos diante de uma história que é necessário pensar com muito cuidado. Sim, de fato, o fato ocorre.
uma pessoa pode ser morta, torturada ou desaparecida, né? Pode desaparecer. O que varia são as narrativas sobre esse fato. Por exemplo, houve um atropelamento, certo? 2 pessoas viram o atropelamento. Mas a narrativa que cada um vai construir sobre o atropelamento vai ter características que lhes são pessoais. Portanto, sobre um fato, existem diversas versões. O que o historiador faz é trabalhar com a convenção da veracidade. Ele tem um compromisso com a verdade. Isso não quer dizer que ele capte a verdade do que ocorreu, né? Seria impossível dar conta do que aconteceu durante o período do regime militar. Existem diversas versões sobre essa mesma história. Uma ditadura civil, civil-militar, uma ditadura militar. Existem discussões teóricas, existem discussões pessoais. Nas comissões da verdade, os autores dos textos tiveram divergências, nem sempre ocorreram consonâncias. Então, a história é muito complexa. A única coisa que eu posso dizer é que o meu compromisso é com a verdade. O compromisso do ficcionista é com a ficção. A convenção dele é a ficcionalidade. A convenção do historiador é a veracidade. Isso quer dizer que eu não venho aqui contar para vocês uma história que se chama A Verdade, de tudo que ocorreu na Universidade de São Paulo. Eu posso dizer a vocês alguns indícios do que ocorreu na Universidade de São Paulo. Então, esse é o primeiro problema. O que quer dizer a verdade e como é que eu vou trabalhar com ela, né? O que é muito interessante nós pensarmos é que nós vamos ter que fatos já ocorreram, eles ocorreram no passado. Evidentemente que, com relação à Comissão da Verdade, nós podemos obter depoimentos. Os depoimentos também são versões sobre determinados fatos que ocorreram no passado. E essas versões nem sempre são consoantes, elas são divergentes. Talvez uma das questões mais importantes que tenha num relatório da Comissão da Verdade seja guardar a divergência. Nós podemos construir um raciocínio, desenvolver uma hipótese, mas ela é apenas uma hipótese sobre o que aconteceu naquela época. Bom, os arquivos da USP, os arquivos do DOPS arquivados aqui no Arquivo do Estado, os arquivos do SNI e os depoimentos, todo esse material em conjunto nos fornece uma série de indícios que nos permitem analisar ou levantar algumas hipóteses sobre o que aconteceu naquela época. Isso não quer dizer que a gente não saiba que, dos nomes levantados, foram 434 mortos desaparecidos, certo? Esse é o fato. O problema é como eu vou comentar este fato, né? O historiador dá sentido aos fatos que ocorrem na história. Bom, então, qual foi o primeiro passo da comissão? Começamos com mortos desaparecidos. No caso, nós tínhamos um pedido que era feito por diversos setores da sociedade, era tentar encontrar evidências sobre o desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski, que era uma professora do Departamento de Química e que, junto com seu marido, saiu para almoçar no dia 11 de junho de 1974 e nunca mais foi vista, nem ela, nem seu marido. Bom, nós tínhamos esse desafio, por onde eu vou começar? O primeiro passo que eu dei foi ir em busca, e não só nesse caso, quer dizer, como são 47 mortos desaparecidos, eu estou citando uma conduta para vocês verem em detalhe o que foi feito, em que medida o arquivo pode nos fornecer indícios sobre uma determinada história e como essa história pode ter uma dimensão que pode ultrapassar o próprio território da USP. Bom, ela sai para almoçar, desaparece. No dia 21 de junho de 1974, Fausto Haroldo, que era o diretor da administração geral da USP, ressalta o prejuízo da sua ausência para o Instituto e solicita a manifestação da congregação para uma possível aplicação de pena disciplinar. Então, vocês observem como os documentos são importantes e como um processo, que no caso era o processo da Ana Rosa Kuczynski, professora do Departamento de História da USP, começa a nos oferecer indicações. Primeira pergunta que o historiador faz: nossa, mas uma pessoa faltou, vamos supor que ela ficou doente, 10 dias depois eu já estou preocupada em solicitar para a congregação que se manifeste
dada os prejuízos causados por sua ausência? Ponto de interrogação. Tá? O que é interessante é que um processo tão marcado por condutas administrativas pode elucidar a história de um desaparecimento. Então, vamos lá. Essa é a Ana Rosa, a fotografia que consta no processo dela também. Nós também tivemos o cuidado de ir fotografando todos esses elementos, inclusive para que pudéssemos constituir a ideia da pessoa, né? Quer dizer, de quem nós estávamos tratando. Bom, aí, em seguida, nós pegamos o processo e começamos a fazer uma análise de texto. Né? A primeira questão que se coloca quando se analisa esse processo no caso brasileiro é observar o percurso do processo e o tempo em que ele vai ficando em determinados lugares. Né? A gaveta, gente, a gaveta é de uma importância extraordinária. Né? Muita coisa pode ser feita na gaveta. Dá para escrever um conto sobre a gaveta e os processos. Né? Porque ele pode ficar mais tempo na gaveta, menos tempo na gaveta, criar flores, dar frutos, enfim, aconteceram muitas coisas nas gavetas. Né? E a gente também tem que prestar atenção nas palavras, ressaltando o prejuízo que causa a ausência. Né? É muito interessante que nós estávamos num período de ditadura militar. Já existia, nessa ocasião, indícios que Ana Rosa tinha sido sequestrada. O pai dela já tinha se manifestado sobre a matéria. E o processo não cita nenhuma dessas evidências. Né? Bom, depois solicita-se a manifestação da congregação. Então, nós estamos falando lá da verdade, no início, dessas categorias, como é que o narrador produz um fato e como é que esse fato começa a criar sentido. Por que será que esse senhor chamado Fausto Haroldo, que vai começar a aparecer em diversos outros processos, né, inclusive encaminhando por um longo período em direção à sua gaveta, vai solicitar o apoio da congregação? Então, olha, veja só, uma história pessoal que já começa a ser introduzida no nível institucional. Né? Então, a congregação deve se manifestar. Olha como é importante a Comissão da Verdade. Né? Não é só que a gente vai resgatar o que aconteceu, é como aconteceu. E como aconteceu é muito mais importante do que aconteceu. Vai nos ensinar mais coisas. Por quê? A hora que a congregação tem que se manifestar, o senhor Fausto Haroldo, que depois foi diretor da CODAGE, ele vai conseguir o apoio na decisão que ele vai tomar, e que é uma decisão muito delicada, de pedir que ela seja demitida por abandono de cargo, a toda a congregação da faculdade. Então, todas as pessoas que, por medo ou por concordar, vão apoiar essa posição, vão ficar o quê? Quietas, porque elas vão ser partícipe desta mesma decisão. Então, veja só, olha como é que essa estrutura vai se montando e como é que as pessoas fazem algumas coisas até que elas não gostariam de fazer. Um professor pode ter um certo receio, que sabe que as coisas estão bem difíceis na história do Brasil. Chega lá um determinado processo de uma pessoa que não apareceu para trabalhar. Existe um regulamento que garante. Não apareceu 10 dias, chama a pessoa, vamos tomar os procedimentos legais e vamos exonerá-la se ela não aparecer. Né? Aliás, o nome dela é publicado no Diário Oficial, pedindo para ela comparecer, e ela não comparece. Não é? Então, veja só, você chama a congregação para participar dessa mesma história, e com isso você cala esse grupo de pessoas. É interessante, né? Como é que o processo administrativo vai criando o quê? Ele vai criando o silêncio da comunidade acadêmica. Porque ela começa a participar do mesmo crime, entre aspas. Né? Bom, poderia ser diferente? Na votação da congregação do caso da Ana Rosa, eu não me lembro exatamente, mas é 1 ou 2 pessoas que conseguem votar contra. O resto, todo mundo vota a favor. Isso nos dá a dimensão
do quê? Da covardia? Não diria. O Bernardo acha que sim, eu acho que é do medo. São duas narrativas, né? Por aí vocês vão ver o irmão da Ana Rosa narrando a história de um jeito e eu observando a história e narrando do outro. Bom, a ideia é a aplicação de uma pena disciplinar. Então, é interessante porque, no caso da Ana Rosa, são tomados todos os procedimentos legais, com um cuidado admirável, né? Publicações no Diário Oficial, etc. Mas, em nenhum momento do processo, embora o pai dela tenha publicado no jornal a sua fotografia dizendo que ela estava desaparecida, e todo mundo sabia que vivíamos no regime militar, né? Nenhuma palavra que possa despertar a menor dúvida aparece no processo. Só vai aparecer depois quando os advogados da Ana Rosa vão se colocar em cena, né? Então, existe, por parte de todo o aparato burocrático da Universidade de São Paulo, uma definição dos seus objetivos, né, contrários aos interesses da vítima. E o que é interessante, a história não é nomeada. Quer dizer, não surge nenhum momento alguém que diga, por exemplo, na congregação, alguém podia levantar o dedo e dizer assim, mas e se ela foi sequestrada? Não existe essa possibilidade naquela época. Isso que é surpreendente. E é surpreendente a gente saber como é que se cria o silêncio entre nós, na atualidade. A gente olha, por exemplo, uma situação contemporânea, como hoje, da Lava Jato, né? Tem um monte de gente incriminada no meio do processo. É complicado. Até para a gente julgar essas pessoas, a gente tem que ser muito cuidadoso. Porque, dependendo da contingência que está se dando o fato, você participa dele, mesmo que você não queira. E eu acho que esse pequeno detalhe é muito importante de cada um conceber dentro de si, antes de julgar o próximo, né? Então, existe uma manipulação do tempo, no caso, eles são precisos em relação ao cronograma que eles desenvolvem. Existe uma ampla argumentação jurídica, baseada no direito administrativo, onde se busca, inclusive, casos de pessoas que, de fato, abandonaram o emprego, porque tinham arranjado um outro emprego, para justificar o caso da Ana Rosa. Então, tudo é comprovado, tudo tem prova. Ou seja, existe um processo legal que envolve o desaparecimento. Bom, são 10 dias que ela abandonou o trabalho. A pergunta é, Ana Rosa abandonou o emprego? Ela teria abandonado o emprego? Aqui vocês têm um documento que é muito interessante. No item B está escrito o seguinte: caso contrário, se a ausência do docente por mais de 30 dias, sem motivo justificado, poderia ser entendida como desídia no desempenho das respectivas atribuições, artigo tal, inciso tal, e, consequentemente, acarretar a pena expulsiva, previsto no mesmo dispositivo regulamentar. Antes, porém, do encaminhamento da matéria ao exame da douta comissão jurídica, transmita-se o presente processo ao gabinete do reitor a pedido. Então, olha o que é interessante. As cartas estão marcadas. Esse processo, quer dizer, como se deve ler, né, que hermenêutica eu tenho que fazer num processo para começar a encontrar os indícios do crime, vamos dizer assim, né, numa ficção policial. E veja só, a Comissão da Verdade ela deve atribuir responsabilidades a quem, de fato, cometeu o delito. Quem será que cometeu esse delito? Quem é o responsável pelo desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski? Tá? Veja só, é interessante, né? Quer dizer, pede-se a consultoria jurídica que envie o processo ao gabinete do reitor. Quem assina o papel? Fausto Haroldo. Tá? Então, é interessante. Aqui nós temos um outro. Tendo em vista as condições, é montada uma comissão processante, porque
Porque como ela desapareceu, não foi trabalhar, então tem que abrir um processo, tem que se nomear uma comissão processante. É nomeada uma comissão processante. A proposta da comissão processante, bem como a manifestação da consultoria jurídica, procede-se à rescisão do contrato da interessada, dado que está caracterizado o abandono de função. E aí tem a assinatura do reitor Orlando Marques de Paiva. Bom, então, vocês podem observar aí a importância dos arquivos, né? Nós estamos aqui falando de arquivos. Em que medida um processo que, a princípio, trata de abandono de cargo, pode nos oferecer uma série de indícios para que a gente possa ir se aprofundando no conhecimento desse caso, né? Quer dizer, a grande habilidade do historiador é fazer o documento falar, quer dizer, fazer a sua interpretação e conseguir retirar deles alguns indícios. Eu estou mostrando para vocês aqui um caso que a gente analisou, foram centenas deles, né? Então, quando nós analisamos, por exemplo, as manifestações dessa comissão processante, é muito interessante, porque o presidente, que era da Química, por exemplo, ele sempre se manifesta, no caso, dizendo que trata-se de um caso delicado. Então, a palavra delicado é a palavra que contém toda a complexidade da perseguição política naquela conjuntura. É o único que utiliza a palavra delicado. E aí é interessante, porque quando nós fomos obter os depoimentos, olha como é difícil julgar as pessoas. No livro do irmão da Ana Rosa, do Bernardo Kucinski, e eu chamo aqui a atenção para vocês que sempre se tem que dar direito à palavra a diversos interlocutores, não há apenas um. Ele condenou o Gilberto, que era professor, era diretor da Química naquela ocasião, como tendo perseguido a irmã dele. E, na verdade, depois a gente entrevistando todas as pessoas, todo mundo conta o enorme sofrimento dessa criatura por ter que despachar esses processos, né? E o reitor nomeou 2 outras pessoas que estavam na comissão processante que estavam lá exatamente para dar o encaminhamento para o processo. Então, na própria análise das 3 pessoas que faziam parte da comissão processante, existe uma imensa história da condição humana que está posta lá, que é uma pessoa que era diretor da Química, inclusive ele vinha de tradição judaica, então, para ele, e ele contou para os amigos dele a dor de conhecer a história dos campos de concentração e de estar naquela comissão e de não saber como fazer. E de talvez não ter coragem de tomar a atitude que ele gostaria de tomar naquela conjuntura. E o processo caminha e ele dá o parecer. E depois isso vira um romance escrito pelo irmão da Ana Rosa, e ele é uma das pessoas que é acusada, no caso, de ter realizado essa perseguição. Então, eu só estou mostrando a vocês o que eu acho que é mais rico a gente descobrir numa história dessa, é toda a ambiguidade que envolve a condição humana. E como é difícil em determinar... Porque é muito fácil condenar as pessoas, fazer esse é o grupo do mal, esse é o grupo do bem. Não é? Mas a história é muito complexa, ela é cheia de meandros, onde muitas vezes você é levado a tomar atitudes que não eram aquelas que você gostaria de tomar, por causa das circunstâncias históricas. Então, é necessário contextualizar para se compreender antes de julgar. Esse é um caso exemplar, né? Então, eu acho que eu tenho aqui. Aqui nós temos quem assinou a contratação e quem assinou a demissão da Ana Rosa. E como se posicionou o professor Gilberto Gisbert, diretor da Química. Quando essa palavra, quando ele diz que nesse processo existe uma questão que tem que ser tratada com caráter delicado, foi a maneira delicada dele se colocar. Foi o limite possível naquela contingência histórica, né? E eu acho que ele fez o seu limite, e o respeito por ter feito o seu limite. Já
o professor Tastaldi vai tomar outra posição dentro desse mesmo processo. E é possível você captar a diferença de atitude de um e de outro, numa análise bem delicada, textual. Bom, o segundo passo é a circulação do processo. Né? Quer dizer, existe uma análise hermenêutica daquele documento, então vocês veem o que um documento pode nos fazer ver. Né? Circulação do processo. Antes do processo caminhar para a consultoria jurídica, ele, segundo a indicação do Fausto Haroldo, teve que passar pelo gabinete do reitor a princípio, ele não cita a hipótese de poder ter havido coação ilegal, que depois é a ideia desenvolvida pelo advogado da vítima, e, portanto, nós temos a circulação desse processo no gabinete do reitor e a ausência de explicitação de motivos de natureza política. Existe, é muito interessante, porque em nenhum momento ninguém cita qualquer questão ligada à vida política, ou da Ana Rosa, ou da situação que se vivia o Brasil na época. Nem de forma mais tênue. E é interessante também nós compararmos, quando a gente analisou os processos, o que caracteriza esse processo em relação a outros. Naquela época, qualquer pessoa que ia ser contratada precisava de atestado de antecedentes. No caso da Ana Rosa, o processo não apresenta atestados de antecedentes. Interessante, né? Isso indica também que, quando se analisa os processos, você se analisa por presença ou por ausência. E, às vezes, a ausência fala mais do que a presença. Existem silenciamentos. Por exemplo, no caso dos torturados, ocorreram torturas dentro do Hospital das Clínicas. Isso existem em depoimentos. Existiram várias pessoas que foram torturadas e foram para o Hospital das Clínicas. Foi a documentação mais difícil que eu tive para trabalhar. Os prontuários desapareceram. Então, existe pontos de silenciamento. Que, se você sabe, toda pessoa internada no hospital tem que ter um prontuário. Né? Aí você vai buscar esses prontuários não existem. Então, a contraposição de documentos ela é de grande importância. Eu tive diversas dificuldades. Né? Por exemplo, o meu querido amigo Luiz Eduardo Merlino morreu num falso atropelamento dentro do 2º Exército. Eu pensei, em princípio, em conseguir exumação do corpo, porque o Saldiva, que é da medicina, tinha conseguido um scanner fantástico e daria para pegar os ossos e fazer. Quando eu me dirigi ao cemitério e fui resolver o problema dos ossos, me disseram, mas, professor, a senhora vai ser presa se levar os ossos daqui. Né? A mãe tinha morrido, do Merlino, a família tinha morrido. Enfim, teria que ter um processo mais complicado. Mas, mesmo na atualidade, a quantidade de dificuldades que me puseram para obter as informações foi imensa. Então, nesse sentido, aqui fazendo um parênteses, é muito importante o processo, porque esse eu tinha acesso, porque, teoricamente, ele não faz mal para ninguém. Ninguém vai ter sua vida complicada num laudo, né, por isso que o processo sobreviveu, senão ele teria desaparecido. Então, estou dizendo várias questões que estão encostadas no processo e que são importantes de serem analisadas. Aqui está a fotografia da Ana Rosa publicada no jornal, em 10 de janeiro de 74, com o texto do pai de Ana Rosa, e a publicação no Diário Oficial, no dia 22 de janeiro de 75, em fevereiro de 75, e a manifestação do senhor ministro da Justiça, Armando Falcão, afirmando que as pessoas citadas, que era, entre muitas, Ana Rosa e seu marido Wilson Silva, não estavam presas. Né? Outra coisa importante de nós analisarmos nos documentos são as interferências como rasuras ou mesmo escritos a lápis, que podem ser muito importantes. Né? Observem esse documento que está ao lado. Quando a Ana Rosa desapareceu, a família da Ana Rosa tomou todas as medidas possíveis e imaginárias. Esse pai lutou de maneira comovedora para achar essa filha.
E ele era judeu, ele pede para a comunidade judaica norte-americana enviar cartas de instituições responsáveis, e uma dessas cartas é anexada ao processo, então também é outro documento importante. Olha o que está escrito no cantinho. Prefiro que esse documento não seja anexado ao processo da reitoria, talvez mencionado e mostrado aos membros da comissão, mas sem que possam tirar cópia. O nome da pessoa a quem se dirige a carta está também riscado. Depois a gente viu qual era, não é muito difícil saber. O que é interessante a gente observar nessa notinha é o seguinte: o reitor nomeou uma comissão processante. A comissão processante tinha que resolver o problema do que fazer com a Ana Rosa. Existe uma pessoa que a gente não sabe quem é e que escreveu esse bilhetinho, que tem mais autoridade do que a própria comissão processante e que está decidindo se essa carta deve ser mostrada, como ela deve ser mostrada à comissão processante. Então, o que a gente conclui daí, que é muito interessante de observar? Que aquela comissão processante também era vítima. É muito fácil acusar, não é? Quer dizer essa comissão processante, mas ela também, quer dizer, existe alguém, e essa que é a busca, quem é o responsável? Quem está gerenciando, quem está produzindo medo e constrangimento entre as pessoas e que obriga essas pessoas a agir de uma determinada forma? Onde está a autonomia da universidade, já que alguém, a comissão processante, está no âmbito legal da universidade? Mas esse bilhete quer dizer o quê? Existe alguém que está acima dessa instituição e que tem direito de interferir na decisão da comissão processante? Deve existir. Quem será? Então, uma outra pergunta, que o processo, num papelzinho de seda, numa cartinha aparentemente sem importância, nós conseguimos levantar. Então, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês que são 47 mortos e desaparecidos. Nós tentamos, eu só estou dando aqui apenas um exemplo do caso de Ana Rosa Kuczynski. Não eram só esses os casos que nós analisávamos, porque dentro da Universidade de São Paulo se montou uma agência do Serviço Nacional de Informação, né, que estava estruturado em âmbito nacional, que produzia relatórios sobre qualquer manifestação dentro do campus da universidade, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, que enviava a lista de todos os alunos, por exemplo, formados e matriculados da USP para o DOPS. Esse material existe aqui no Arquivo do Estado e foi levantado pelos pesquisadores, pela maravilhosa comissão de pesquisa que nós tivemos. Ou seja, quando eu comecei o relatório, eu comecei por mortos e desaparecidos, evidentemente, depois eu queria levantar quem tinham sido as pessoas perseguidas dentro da Universidade de São Paulo, e acabei descobrindo que todos os alunos da Universidade de São Paulo eram vigiados. Os livros de formandos da Universidade de São Paulo estão no Arquivo do Estado. O livro de formandos, quer dizer, eles eram mandados para o DOPS, e o DOPS arquivava e fazia uma fichinha de cada uma dessas criaturas. Tá? No caso de Ana Rosa Kuczynski, por exemplo, um dia depois do desaparecimento dela, existia um senhor que foi contratado pelo professor Miguel Reale para fazer parte da agência de informação da USP, que está tudo isso documentado e comprovado. Este senhor chamado Kriko Cherkesian, que era irmão do senhor Arminak Cherkesian, que trabalhava no MEC, no Ministério da Educação, nomeado pelo senhor Jarbas Passarinho, entrou no DOPS um dia depois do desaparecimento da Ana Rosa. O livro de entrada com a assinatura consta do relatório da Comissão da Verdade da USP. Então, nós estamos balizando um documento com o outro. Tá? Esse senhor Krikor, que foi contratado, conforme mostra a documentação anexada no relatório, pelo senhor Miguel Reale, ele apresenta uma ficha de informações levantada pelo próprio SNI com as seguintes características. Ele era contrabandista e traficante de drogas.
E a ele, cuja assinatura consta de todos os documentos, durante um vasto período dentro da Universidade de São Paulo, ele era responsável pela assinatura e pelo assentimento da contratação ou não contratação de todos os docentes da USP. Então, é muito interessante porque a junção das informações que nós encontramos aqui no arquivo do DOPS, e as informações que nós encontramos no arquivo do SNI, nos permitiram perceber claramente, né, como é que foi a montagem da AESE-USP, que era a Assessoria Especial de Informação dentro da Universidade de São Paulo, para realizar a vigilância dentro da Universidade de São Paulo. Provavelmente esse bilhete, não posso provar, mas há grandes chances de ser, foi escrito pelo CRICOR. A Comissão Nacional da Verdade entrevistou o irmão do CRICOR, que era o Arminac, que também foi denunciado por corrupção pelo próprio SNI, cuja documentação consta do relatório. Ele justificou, a viva voz, eu estava presente na entrevista, porque a Comissão da Verdade da USP não tem poder de convocação, a Nacional tinha. Ele justificou a tortura, sendo que ele tinha feito treinamento nos Estados Unidos de tortura. Então, é muito interessante nós observarmos, também na história da USP, aqui eu estou contando pedaços da história, fragmentos dessa história, que foram tirados através de indícios dados por esse acervo documental, que foi montada uma assessoria de informação, que essa assessoria de informação ela era ligada ao Sistema Nacional de Informações, que quem criou essa assessoria foi o professor Miguel Reale, e que essa assessoria foi criada sem ter autorização para selo, porque ela deveria ser criada nas universidades federais e não nas estaduais. Tanto que na Unicamp ela não foi criada. Documento que questiona a criação por Miguel Reale dessa assessoria, criação entre aspas, porque não existe uma portaria pela qual ela é regulamentada, é produzida pelo próprio SNI. Então, chegamos ao final da história. Se a Comissão da Verdade deve responsabilizar, e fazendo aqui um pequeno resumo, aqueles que de fato permitiram a realização de arbitrariedades, depois de encerrado o relatório, eu estou na reta final desse relatório, eu diria que o problema central na Universidade de São Paulo foi a criação da AESE. A criação da AESE gerou uma produção farta de documentos que consta desse relatório, e que os principais responsáveis, não é a terceira linha, não é quem estava lá executando o trabalho, quem foi responsável, criou essa assessoria. E, no caso, a criação foi feita pelo professor Miguel Reale, reitor da Universidade de São Paulo, e, em seguida, a perseguição continuou durante a gestão do professor Paiva. A documentação que existia na USP sobre toda essa perseguição foi queimada por um dos reitores da USP, junto na veterinária, como ele mesmo deu depoimento na Assembleia Legislativa. Foi toda queimada. Só que, graças ao processo de difusão do sistema de informação do SNI, essa documentação sobreviveu no Arquivo Nacional e neste arquivo do DEOPS, no fundo DEOPS. E, graças a ele, é possível nomear os verdadeiros responsáveis pela perseguição dentro da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Janice, é fantástico. Nossa, realmente é um caso excepcional e dentro de muitos outros, né? Porque o rastreamento ele é complexo e não foi um episódio isolado na USP, como não foi um episódio isolado nas outras universidades, na Unesp, onde estou, na Unicamp, nas universidades federais, mas ele é muito revelador de práticas administrativas que, de certa maneira não, que se voltam para esconder
a perseguição mesmo que tinha sido estabelecida e toda uma ordem social que tinha lá naquele momento. E a cultura do medo, ela é muito significativa e ela influencia, sim, a ação de agentes administrativos no desempenho da sua atividade, o que em uma cadeia de produção documental acaba passando para o registro da ação em si, né? Mas aí eu vou falar eu vou comentar logo mais essa... Não, vou comentar primeiro, antes de eu comentar aqui uma questão em relação à exposição do professor Raul, já que eu comecei a falar isso, enquanto as perguntas não chegam, a gente está com o tempo bastante avançado na programação, mas vale a pena e é necessário, ainda que façamos um debate curto. E nesse esteio que eu estava comentando aqui sobre a sua fala, professora Janice, você começou a expor o caso e eu fiquei pensando, que belo exemplo temos aqui da oposição entre verdade histórica e veracidade documental, né? Ou mais precisamente, entre história e a própria diplomática, que é o que a gente usa no dia a dia do trabalho dos arquivos, né? Em larga medida, a ciência dos arquivos, ela é a ciência dos contextos. Inclusive, quarta-feira passada, tivemos lá no CEDEM a presença do professor Peter Burke, que ele fez uma conferência sobre interrogando a testemunha, ele trabalhava as imagens como evidência, né? Para minha surpresa, ele começou a discutir sobre a metodologia de análise documental justamente por Mabilon e como é que isso foi se transformando ao longo do tempo, e eu fiz também uma introdução falando sobre essa questão dos documentos e de como os arquivos, a arquivologia, ela é a ciência não só do contexto, mas dos contextos, dos diversos contextos que interagem junto com aqueles registros que se tornam históricos ou são acessados de modo a recuperar informações de valor histórico, ainda que eles não tenham sido produzidos para tal naquele momento. Então, você analisa o contexto de criação, o contexto, inclusive, prévio à criação, toda a estrutura administrativa que propõe a execução da ação, o desenvolvimento da atividade, execução da ação e o registro em si, o contexto de uso, o contexto de tramitação, o contexto de guarda e de arquivamento, que influencia diretamente no tipo de acesso que é fornecido aos pesquisadores do arquivo em si. E dependendo como isso é uma espécie de jogo, né? A gente, o profissional de arquivos, ele sabe que, dependendo da maneira como ele representa a informação, ele lança a luz a determinadas informações e oculta outras, né? E essa é quase que uma angústia constante que todo arquivista tem no dia a dia, né? E é bem interessante isso. E aí eu fiquei pensando sobre a questão de como reconhecer a qualidade da informação já nesse contexto que o senhor apresentou, doutor Raul. Me chamou muita atenção, achei muito interessante, inclusive abriu uma perspectiva, assim, me vieram algumas dúvidas, algumas questões, e a necessidade da execução, inclusive, de pesquisas sobre isso que você apresentou, da relação existente entre a qualidade da informação e o nível de conscientização, e como que essa relação quase de confirmação mútua, por assim dizer, como é que interferem na questão da cidadania, né? Você lá num dado momento, você diz, inclusive, que a cidadania efetiva pressupõe qualidade de informação e nível de conscientização. E eu fiquei pensando sobre como se dá esse reconhecimento da qualidade de informação. Se esse reconhecimento da qualidade de informação tem a ver, sim, com a análise, ou melhor, a avaliação contínua de um sistema, no caso específico, no sistema de arquivos. Talvez seja uma angústia minha, porque de alguns anos para cá, eu tenho lidado em duas frentes lá na Unesp, uma na implementação de um sistema de informação histórica, no qual o CEDEM está inserido, e por outro, na implementação de um sistema de arquivos
pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, são sistemas completamente distintos, mas ambos os casos, o CDI e a CADA, eles estão inseridos numa coisa que temos ali, que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, eles fazem parte do planejamento estratégico da universidade. E quando a gente desenha esse plano, claro, você tem que estabelecer as estratégias que são utilizadas nesses dois tipos de arquivos. E aí tem um pequeno detalhe. A estratégia, a avaliação da ação com base em uma estratégia pré-estabelecida necessita do estabelecimento de indicadores que avaliem o desempenho feito. E aí eu fiquei pensando, isso é um problema, né? No primeiro momento, o estabelecimento de indicadores era a grande questão, porque é uma coisa muito difícil para a gente estabelecer na área de arquivos, mas depois, eu acho que pior que o estabelecimento de indicadores é encontrar o índice de desempenho esperado, ou seja, a gente até estabelece os indicadores, mas como é que a gente avalia se o indicador teve sucesso ou não? O indicador ele é a referência do sucesso, da qualidade. E realmente, todo mundo sabe que a qualidade de informação interfere em uma série de coisas posteriormente, né? Por isso que ainda hoje a gente questiona tanto a informação da internet, né? Por causa do seu lastro. A gente está falando de lastro aí quando fala de qualidade de informação. E aí eu queria ouvir um pouco do senhor, se foi pensado, como é que se pensa essa questão da qualidade de informação e se existem alguns indicadores, como é que a gente avalia se uma informação é de uma boa qualidade ou se uma informação não é de boa qualidade. E com isso eu faço a ponte aqui para a professora Janice, porque dizer que o documento de arquivo é sinônimo de qualidade de informação, eu não sei exatamente, porque ela apresentou um caso aqui que diz que é um documento autêntico, um documento verdadeiro, que tem o seu valor probatório bem estabelecido, mas que a informação registrada ali, a gente pode questionar a qualidade da informação do processo, e que somente a análise, ou metodologia, existem diversas metodologias de análise, é que pode recuperar ou problematizar exatamente a informação registrada no documento. E eu acho que... e aí eu peço o milagre de ser breve a consideração, e isso é um milagre mesmo, aqui, já pedindo desculpas prévias pelo problema e por minha inquietação. Bem, olha, eu acho que vocês devem dominar muito mais do que eu a questão da ciência do arquivismo, né? O arquivismo deve ter toda a sua complexidade científica e não é exatamente a minha área, né? Minha área é a jurídica. Mas eu penso que quando eu falo em qualidade, quando eu penso em qualidade da informação, eu estou pensando, primeiramente, no conteúdo. No conteúdo, né? Que conteúdos são arquivados, são preservados, que conteúdos não são. Vejam que no caso trazido pela professora Janice, nós tivemos conteúdos que se perderam, né? Documentos que foram suprimidos, que foram ocultados, né? Alguns conseguiram ser resgatados de outras fontes, mas tantos foram suprimidos, né? Nós convivemos isso diariamente com as administrações públicas, de documentos que são simplesmente eliminados. São eliminados. Então, a qualidade da informação, ela começa pelo próprio conteúdo. Pela classificação que o documento tem. Porque a classificação, ela não é meramente teórica. Eu posso escamotear a importância de um documento com uma classificação errada, com a transparência que se passa pelo conteúdo do documento. Porque eu posso ter documentos que não sejam acessíveis, que não se permita a acessibilidade do documento. Aliás, nós podemos ter a mais perfeita catalogação de documentos, de arquivos, de digitalização, de preservação. Se tudo isso não for acessível, ele serve para quê? Então, a acessibilidade a esses documentos, que está naquilo que a senhora disse inicialmente de conscientização, ela é essencial, né? E nós precisamos abrir a oportunidade para que as produções científicas alcancem esses arquivos. Porque não adianta a gente ter aqui o mais perfeito, sofisticado arquivo, se isso não serve às finalidades principais e importantes de cidadania
que justificou a construção e o investimento em tudo isso. Então, eu acho que os arquivos têm essa missão, e eu vejo que o Arquivo de São Paulo tem cumprido bem essa missão. Eu passei aqui hoje vendo a questão dos manicômios judiciários. Que fonte rica de pesquisa que tem naquilo, né? Gente que entrou ali internada com 20 anos de idade e passou 50 anos internado. Que tratamento esse? Que demora 50 anos. A pessoa esgotou a vida dela dentro de um manicômio judiciário porque ela foi simplesmente jogada dentro de um sistema imperfeito que não queria tratar ninguém, queria simplesmente isolá-la da convivência social. Quanta informação sociológica não tem um arquivo desse? Agora, todos esses arquivos, todo esse conteúdo, não deixa de ter qualidade e serventia se não tem acessibilidade. Se não há possibilidade de usá-lo para a produção científica. Então, quando eu falo qualidade, eu estou pensando em conteúdo, estou pensando em classificação, estou pensando em transparência, porque por questões ideológicas das mais diferentes, nós podemos colocar nos documentos falsidades ideológicas, coisas que não são reais, né? Nós podemos omitir documentos, nós podemos retirar do documento partes importantes. Veja o bilhetinho que a Janice mencionou aqui, né? Olha, é melhor não juntar aqui no processo da reitoria. É melhor deixar aqui, só mostrar para o pessoal da comissão, mas não junta aqui não. E ainda risca o nome para quem foi endereçado o documento. Isso é supressão de informação importante, talvez reveladora de algo muito mais relevante, né? Tudo isso, então, para mim, seja ele o sistema que for que se utilize, mas que leve em consideração isso, né? O conteúdo, os viés ideológicos que estão por trás dessa classificação, dessa manutenção desses documentos, de que documentos que chegam ao arquivo, e procurarmos saber, inclusive, com grande ênfase, os que não chegam. Os que não chegam. E por que não chegam? Quem é que se beneficia com esse tipo de coisa? Nós vimos essa semana estarrecidos, porque quem é do meio jurídico deve ficar espantado, mas quem não é deve ficar estarrecido. Uma discussão se eu posso usar ou não um documento obtido recentemente, mas relativo a fatos passados que estão numa investigação judicial. Veja se isso é uma discussão razoável. Posso usar uma prova de um fato que aconteceu relativo ao período investigado? Não, porque ele apareceu depois. Mas qual que é a razão dele ter aparecido depois? O momento do surgimento da prova muda a natureza da prova, tira a qualidade da prova. A gente começa a achar que isso tudo é uma grande pizzaria. Infelizmente. A gente começa a olhar para isso falando assim, mas estão assando. Não é isso, não é verdade. E isso é informação que vai para dentro do processo. Os arquivos, acredito eu, convivem com a mesma coisa. Que tipo de informação chega, que tipo de informação não chega, que qualidade tem a informação que chega. Tudo isso é o anterior daquilo que é o mais importante, a finalidade da informação. Informação não existe apenas para ser arquivada, para ser guardada, porque senão não serve para nada. Isso aqui não é gaveta. Não é gaveta. Existe uma instrumentalidade dessas instituições. Os arquivos existem como meios instrumentais. Se ela não cumpre a sua finalidade instrumental, não tem sentido de existir. Não é um arquivo público, é um armazenamento de coisas e documentos. É um estoque, é um depósito de papel. Não serviria para nada. A beleza do arquivo público e a excelência do arquivo público está em justamente cumprir a finalidade para a qual ele foi criado. Quer dizer, alcançar a finalidade última de um acesso útil, proveitoso e revelador dos documentos que ali estão. Isso para mim é qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu penso nessa perspectiva. O documento não fala. O documento é mudo. Quem fala é o historiador, né? Ou o especialista que o analisa, né?
O difícil numa sociedade é que tudo que ela produz é documento. Então, como descartar e o que descartar? Sempre é a pergunta, né? Já que a gente não pode guardar tudo. Porque tudo, até o suporte material de que é feito um documento, o quipu, por exemplo, que são nozinhos, é de uma importância extraordinária, porque é uma escritura indígena, né? Então, o suporte do documento em si, a condição material dele já é informação para o historiador. Agora, todos nós, quando guardamos a documentação, temos que estabelecer prioridades. E as prioridades são definidas pela sociedade. E elas são definidas pela sociedade nas suas contradições, ou seja, envolvendo o contraditório. Ou seja, você tem que guardar documentos que respondem a uma demanda da sociedade e aos seus opositores. Né? Existem formas de definir prioridades de documentos? Sim, existem. Por exemplo, na administração pública, se fazem projetos de viabilidade, de rodovias, por exemplo. Aí aquela construtora, por exemplo, não realiza aquela rodovia. Tá? E aí o que faz com o projeto? Ela engaveta. E aí vai fazer depois outro projeto de viabilidade, paga para outra construtora fazer o mesmo projeto, com dinheiro público. O que é interessante? É interessante que todo o projeto público vá para um arquivo e seja guardado em nome do interesse público. Então, é possível definir prioridades? Sim, é possível. É difícil definir prioridades? Sim, é possível. Todo o material produzido pelo homem é documento, todo o material produzido pelo ser humano é documento histórico. Temos uma pergunta aqui para você, professora Janice. A Renata Munhoz, aí eu peço perdão porque está abreviado, não sei se pós-doutora ou pós-doutoranda em letras pela FEFELESH USP. Ela faz a seguinte pergunta. Ela quer saber se há analistas do discurso trabalhando na Comissão da Verdade. E argumenta, há termos, por exemplo, delicado, entre aspas, que podem ser mais detalhados por teorias de análise do discurso, como a teoria da avaliatividade. Isso ampliaria ainda mais a hermenêutica do texto. E aí ela dá parabéns, diz que é incrível o seu trabalho. Parabéns. Obrigada, agradeço enormemente o trabalho. Tenho pesquisadores voltados para letras, tem uma sentada aqui na minha frente, a Márcia, que fez curso de letras. Agora, veja só, o relatório da Comissão da Verdade é o primeiro passo. O que é possível fazer com esse material? A minha vida é curta e a vida de todos vocês é curta. Se eu somar a vida de todos vocês e disser existe material, porque é uma imensidão. O que tem que ser feito. A Universidade de São Paulo, enfim, tem muitos alunos durante todos esses anos em que durou a ditadura militar e que foram produzidos documentos que merecem uma análise detalhada de todos esses documentos. Em primeiro lugar, os documentos todos não foram levantados. Seria impossível, no prazo que eu tive, de levantar todos os documentos. Então, tem muito documento aqui no arquivo ainda que não foi levantado. Aqui, veja só, fora outros arquivos, né? Existem arquivos que nem foram abertos ainda, do Exército, por exemplo. Linguistas trabalhando nesse seria maravilhoso. Tem muito material para fazer muitos estudos e muitas teses sobre isso. O que a gente fez? Demos o primeiro passo. O caminho é longo. Conto com o auxílio de todos. Obrigada. Obrigada. Eu vou, só para dar continuidade, temos só mais 5 minutinhos para essa resposta, porque a gente está bem avançado no tempo, mas é a pergunta da Márcia, ainda para você, Janice. Ela diz que os documentos podem nos fazer ver... o que os documentos podem nos fazer ver depende das perguntas que fazemos a eles, que é um pouco o que você argumentou. Então, ela pergunta, em que medida o olhar do historiador e a contextualização de um fato foi importante no processo de escrita da memória da USP? Pode ser perpetuado o silenciamento sobre alguns fatos, e ela exemplifica com o HC, História do Hospital, com a falta da contextualização das arbitrariedades ou mesmo das mortes que ocorreram com pessoas ligadas à USP? Você quer um tempinho para pensar? Eu acho que eu
Pode fazer, dependendo das perguntas que fazemos a esse. Sim, veja só, um documento, ele é uma base para se fazer perguntas. Tá? A resposta está um pouco colocada aqui. Quer dizer, o historiador vai fazer determinadas perguntas para o documento. As perguntas que o historiador faz para o documento correspondem à época que ele vive. Quer dizer, minha avó provavelmente perguntaria outras coisas para o documento, seria outras questões que seriam importantes. Né? Então, na verdade, a pergunta é datada, o documento permanece, e em cada momento histórico, o homem fará a esse documento determinadas perguntas. Por isso que o documento pode ficar no museu e ele ser base de inúmeras investigações científicas. Eu fiz um trajeto que correspondem a algumas perguntas da sociedade contemporânea, né? Que hoje o homem pergunta sobre a ditadura militar algumas questões. Essas perguntas são as únicas? Não, não são. Existirão outras que outros homens no futuro colocarão em cima desses mesmos documentos. O historiador, de acordo com o seu métier, vai elaborar questões que dizem respeito à veracidade. Você pode criar outras, por exemplo, um cineasta pode pegar esse material e produzir uma reflexão dentro do nível simbólico que vai nos trazer luz sobre outras questões que talvez eu não tenha tratado. Por exemplo, tem um filme em que a história é contada por um menino que os pais desaparecem e o menino, numa situação difícil, vai ter que enfrentar uma série de dilemas. Então, qual o olhar das crianças que são filhos desses mortos e desaparecidos tiveram para essa realidade que eles viveram? Né? Existem crianças que têm raiva desses pais, que os abandonaram de alguma forma. Tem outros que conseguem amá-lo. Por quê? Isso é uma infinidade de questões, quer dizer, é um campo de análise para a psicanálise, para o cinema, para o teatro. Né? Se eu pegar a Helene Guariba, que fez teatro e que é desaparecida, né? O que seu filho Chico pensa do trabalho da sua mãe, pelo viés bem familiar. Interessante saber, né? O que a filha da Rita vê quando ela olha aquela boneca que está na capa do livro que ela elaborou e que foi feita na prisão e que ela guardou até os dias de hoje. O que significa essa boneca? São infindáveis as questões que cada um vai fazer de acordo com a área que ele trabalha, que ele analisa. Né? É um material que eu não pretendo dar conta. Né? Eu não devo dar conta, eu não pretendo dar conta. Ele está posto no mundo e o mundo vai responder as questões que ele se colocar sobre esse material. Obrigada. Encerramos o debate com uma última pergunta da Ana Paula Trevisan, da Fundação Municipal de Ação Social de Jundiaí, dirigida ao Dr. Raul. E ela pergunta o seguinte: de quem é a competência para iniciar um arquivo público municipal? Ana Paula, a situação é assim: a Constituição dá autonomia para todas as pessoas jurídicas de direito público que integram a federação. Então, há uma autonomia federal, há uma autonomia estadual, distrital, municipal. Todos os municípios têm, portanto, autonomia de gestão administrativa. Portanto, quando a Constituição, no artigo 216 da Constituição, diz que o poder público tem a obrigação de, junto com a colaboração da comunidade, proteger o patrimônio cultural brasileiro, inclusive o documental, e promover a gestão documental, quando a Constituição diz isso, remete a essa autonomia. Significa que cada uma dessas pessoas jurídicas tem obrigação constitucional de instituir o seu arquivo. Então, a página do Arquivo Público do Estado, por exemplo, traz até alguns exemplos de projetos de lei para se criar o arquivo municipal. Muitos municípios já até têm a lei criando o arquivo e às vezes tem a lei e o arquivo mesmo não tem. Né? Às vezes tem o arquivo e não tem uma regulamentação legal. Então, o caminho, parece que até que tem uma cartilha para isso, né? Tem uma cartilha que está disponível na página do Arquivo Público do Estado, de quais os passos a percorrer para que se crie o arquivo municipal, né? Desde as providências legislativas até as providências materiais, né? De realização, de montagem disso, de administração. Acho que o arquivo tem dado até cursos para isso, né? Para essa finalidade. Tá bom? Então, quem
é de algum outro município aqui e viu que seu município não tem o arquivo ainda, não tem o arquivo público, precisa cobrar. Precisa cobrar. Cobre lá dos vereadores, cobre lá do prefeito a realização disso, porque isso é instrumento básico de cidadania. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. E a nossa história? Vai ficar onde? Muito obrigada. Bom, eu encerro esta mesa, Arquivo, Cidadania e Interculturalismo, agradecendo novamente a presença do Dr. Raul, a presença da professora Janice, que nos brindaram com brilhantes apresentações, e convido para a continuidade dos trabalhos, para a próxima mesa, Perfis e Culturas de Arquivo. Obrigada.